Aqui quem nos fala é o irmão Marcelo, da Igreja Pentecostal Nascidos em Cristo. É com um motivo de muito prazer e alegria de poder estar trazendo a palavra mais uma noite para aqueles que necessitam. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de deixar a paz do Senhor com todos aqueles que têm se inscrito no nosso canal, com todos aqueles, glória a Deus, aleluia, que têm compartilhado, que têm nos ajudado a levar a mensagem de paz, a mensagem de fé, a mensagem a qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou em nossos corações, para que nós venhamos levar aqueles que necessitam. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de, desde já, pedir que você deixe o seu like, que você compartilhe, que você se inscreva no nosso canal, para poder ajudar o nosso canal a levar a palavra àqueles que necessitam. Eu gostaria de que você que necessita de uma oração, glória a Deus, aleluia, deixasse o seu nome, um pedido de oração na descrição deste vídeo. Gostaria que você que tem uma bênção, um testemunho para contar, para engrandecer e honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixasse também na descrição deste vídeo. Glória a Deus, aleluia, para que o nome do nosso Senhor seja honrado, glorificado e exaltado. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu estarei trazendo uma palavra que eu creio que ela irá edificar a sua fé, eu creio que ela irá impactar a sua vida, para que Deus ele comece a trabalhar a seu favor. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de, antes de estar trazendo essa mensagem, eu gostaria de estar orando para que Deus venha a nos dar a revelação dessa palavra, para que Deus abra o nosso entendimento nesta noite. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, mais uma vez eu entro humildemente em tua presença, meu Deus. Meu Deus, para te pedir, meu Pai, que o Senhor venha, meu Deus, sobre a nossa vida nesta noite. Meu Deus, para te pedir que o Senhor venha abrir as portas da revelação e venha nos dar pleno e total entendimento da tua santa palavra. Meu Deus, porque eu creio que através dessa santa palavra, a qual tu irá me dar esta noite, eu creio que vidas serão transformadas. Eu creio que vidas serão dadas e que vidas, glória a Deus, aleluia, serão impactadas. Eu creio que casamentos serão restaurados. Eu creio que famílias serão restauradas. E tudo seja para o glória do teu santo nome. Meu Deus, eu não posso ajudar este povo, mas tu podes. Meu Deus, sou pecador, sou falho, sou errante. Meu Deus, mas pela tua misericórdia tu tens me dado. Glória a Deus, aleluia. Portanto, eu quero te pedir nesta noite, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor venha ungir meus lábios com braços diretamente lá do altar. Meu Deus, que quando abrir a boca, que não vencerei, mas vencer o teu Espírito Santo nos meus lábios. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Meu Deus, eu quero te pedir, meu Pai. Meu Deus, que aquilo que for de mim venha ficar para mim, mas que aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu irei falar para ouvir. Glória ao teu santo nome. Meu Deus, que eu diminua nesta noite, para que o Senhor venha crescer em mim. E desde já eu quero te agradecer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Queridos amados irmãos, nesta noite, Deus ele deu uma palavra abençoada, uma palavra impactante, que eu creio que irá falar no seu coração nesta noite. Glória a Deus, aleluia. A palavra se encontra em 1 Reis, capítulo 22. Quem tiver uma Bíblia e quiser nos acompanhar, glória a Deus, aleluia. Se você não tiver uma Bíblia, é só acompanhar pelo vídeo, porque eu creio que Deus irá falar grandemente ao seu coração. Amém. Aleluia. A epígrafe do texto diz: Acabe faz acordo com Josafá. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra, a Síria e Israel. Porém, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo a peleja a Ramate de Gileade? Glória a Deus, aleluia. E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu
e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas até quase 400 homens, e disse-lhes: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Glória a Deus, aleluia. Então disse o rei de Israel: Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale assim o rei. Glória a Deus, aleluia. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Eu, o rei de Israel, e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono. Glória a Deus, aleluia. Vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este ferirás aos sírios, até que de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a mão de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamado a Micaías falou, dizendo: vê aqui a palavra dos profetas. A uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o rei. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Glória a Deus, aleluia. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade e a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Glória a Deus, aleluia. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi a toda Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom senão o que é mal? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o seu exército do céu estava junto a ele. A sua mão direita e a sua mão esquerda. E disse o Senhor: quem nos irá a Cabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Glória a Deus, aleluia. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que verá naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: toma Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direi: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos,
todos. Glória a Deus, aleluia. Queridos amados irmãos, aqui a palavra como eu acabei de ler nesta noite, ela vai falar sobre dois reis. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus ela vai falar sobre o rei Acabe, que era o rei de Israel. Glória a Deus, aleluia. Que era um rei a qual ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele começou a andar segundo a sua própria vontade, fazendo tudo aquilo, glória a Deus, aleluia, que desagradava aos olhos do Senhor, aleluia. Mas a Bíblia vai falar também aqui do rei Josafá, o rei, glória a Deus, aleluia, de Judá. E a palavra vai falar que o rei Josafá, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor em toda a sua trajetória. Ele não desviou dos caminhos do Senhor, dos planos a qual Deus tinha colocado, glória a Deus, aleluia, na mão dele. E aqui a palavra vai falar que, glória a Deus, aleluia, o rei Acabe, rei de Israel, estava no seu palácio, glória a Deus, aleluia, estava nas suas terras, quando estava no tempo, glória a Deus, aleluia, de paz entre Israel e entre a Síria, glória a Deus, aleluia, que era inimiga de Israel. Só que a Bíblia vai falar, glória a Deus, aleluia, que o rei Acabe, glória a Deus, aleluia, que o rei Josafá desceu para ir visitar, glória a Deus, aleluia, o rei Acabe. Mas aí o rei Acabe decidiu, glória a Deus, aleluia, a reunir o seu povo, os seus servos, glória a Deus, aleluia, para poder questionar sobre uma certa terra, a qual ainda pertencia, a qual ainda estava, glória a Deus, aleluia, no domínio dos sírios, glória a Deus, aleluia, ou seja, do rei da Síria. E esta cidade era Ramote de Gileade. Só que a Bíblia vai falar, glória a Deus, aleluia, que o rei Acabe, ele chamou, glória a Deus, aleluia, o rei Josafá, rei de Judá, para fazer uma aliança, ou seja, para se juntar a ele nesta peleja, para tomar a terra de Ramote de Gileade, a qual estava no poder dos sírios, glória a Deus, aleluia. A palavra vai falar que o rei Josafá aceitou esta parceria de guerra, glória a Deus, aleluia, e falou. Então perguntou Josafá a Josafá: irás tu comigo? Glória a Deus, aleluia. Eu vou estar lendo aqui mais ao começo para os irmãos terem dentro do entendimento. Estiveram, o versículo 1 do capítulo 22. Estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria. Porém, no terceiro ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para estar com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabemos nós que a morte de Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Glória a Deus. Então perguntou Josafá: irás comigo a peleja à morte de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei contigo, e o meu povo como o teu povo, e o meu cavalo como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai falar que quando, glória a Deus, aleluia, Acabe, rei de Israel, chamou Josafá, rei de Judá, para pelejar contra o povo da Síria, glória a Deus, aleluia, o rei Josafá perguntou, glória a Deus, aleluia, se tinha profeta naquele lugar, para que eles viessem então consultar a Deus, para ver se era, glória a Deus, aleluia, da vontade de Deus, para ver se Deus iria mandar que eles subissem ou que eles ficassem, glória a Deus, aleluia. Só que se nós formos notar até aqui nesta passagem, glória a Deus, aleluia, se nós olharmos, nós iremos entender que se fosse pela vontade do próprio rei Acabe, ele teria subido sem a permissão de Deus, glória a Deus, aleluia. Ele teria subido pela sua própria vontade, aleluia. Só que
a Bíblia vai falar que o rei Josafá era um homem temente a Deus, que andava segundo as vontades de Deus, andava, glória a Deus, aleluia, segundo os caminhos dos estatutos de Deus. Ou seja, era um homem temente a Deus. Portanto, ele se preocupou em consultar a Deus, glória a Deus, aleluia, pelo temor a qual ele tinha, porque ele sabia que se ele subisse sem a permissão de Deus, eles iriam perecer nesta peleja, glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai falar mais embaixo, disse mais Josafá, o rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse: irei a peleja contra Ramon de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor os entregará na sua mão. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Glória a Deus, aleluia. Se nós lermos aqui, nós iremos entender que esses 400 profetas, glória a Deus, aleluia, a qual Acabe tinha consultado, eles eram profetas que profetizavam apenas aquilo que o rei Acabe gostava de ouvir, aquilo que saciava o ego do rei Acabe, aquilo, glória a Deus, aleluia, que chegava, glória a Deus, aleluia, suave a seu ouvido. Muitas das vezes é o que acontece comigo e com você, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós pensamos em fazer algo na nossa vida, pensamos em fazer uma situação a qual nós não consultamos a Deus, e quando nós não consultamos a Deus, Deus não está no negócio, glória a Deus, aleluia. Deus permite com que nós perecemos, glória a Deus, aleluia. Porque se nós consultarmos a Deus acerca de algo que iremos fazer, se não for da vontade de Deus, Deus não irá permitir. Como se da mesma forma for da vontade de Deus, Deus irá permitir, porque Deus não deixa ninguém enganado, glória a Deus, aleluia. Mas aqui a palavra vai falar que esses profetas eram falsos profetas, porque não profetizavam aquilo que Deus mandava, profetizavam pela carne, profetizavam segundo a sua vontade, segundo a vontade do rei Acabe, para agradar o rei Acabe. Oh, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes é o que tem acontecido neste mundo a qual nós estamos vivendo, glória a Deus, aleluia. Muitos são os falsos profetas que têm se levantado na terra, glórias e glórias e glórias a Deus, aleluia. Muitos são os falsos profetas que têm se levantado para poder profetizarem aquilo a qual Deus não tem mandado. Muitos são os falsos profetas que têm profetizado, glórias a Deus, aleluia, coisas que vêm da carne, da sua própria vontade. Mas eu quero te dizer esta noite que Deus não está nesse negócio. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Eu quero te dizer esta noite que aqui, assim como, glórias a Deus, aleluias, o rei Josafá, ele andava segundo a vontade de Deus e era um servo temente a Deus. No momento em que os 400 profetas do rei Acabe, que profetizavam para ele, profetizaram que era para subir, glórias a Deus, aleluia. O rei Josafá, sendo um servo de Deus, tinha o discernimento de Deus, glórias a Deus, aleluia. Ele viu que aquela profecia não vinha da parte de Deus. Portanto, ele disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Aí você deve estar se perguntando nesta noite: mas por que o rei Josafá ainda queria ouvir mais algum profeta, sendo que já tinha sido profetizado por 400 profetas, dizendo que era para eles subirem a Ramote de Gileade, que Deus iria entregar, glórias a Deus, aleluia, o povo na mão deles? Porque o rei Josafá era um homem temente a Deus, ele tinha, glórias a Deus, aleluia, o discernimento espiritual.
Naquele momento ele discerniu o que era na carne, que aquela profecia ela vinha da carne, que aquela profecia, glória a Deus, aleluia, ela vinha para poder agradar ao rei Acabe. Só que a Bíblia vai nos dizer que o profeta é aquele que profetiza as coisas a qual o seu Deus manda, ou seja, a qual o nosso Deus manda. Glória a Deus, aleluia. Muitos são os profetas, falsos profetas, que têm se levantado na terra. Você pode estar se perguntando, mas como que eu vou saber quando a profecia vem de Deus, quando ela não vem? Você deve pedir discernimento espiritual a Deus, glória a Deus, aleluia, para que Deus ele venha te dar o mesmo espírito de discernimento ao qual ele deu para o rei Josafá naquele momento. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus ele não deixa ninguém confundido. Quando nós estamos, glória a Deus, aleluia, verdadeiramente alicerçados na rocha, quando nós estamos alicerçados, fundamentados na palavra de Deus, Deus ele não nos deixa confundidos, glória a Deus, aleluia. Aqui no versículo 8 vai dizer: então disse o rei de Israel Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Elá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Glória a Deus, aleluia. Aqui a Bíblia vai falar que o rei Acabe, ele odiava o profeta Micaías, porque ele só profetizava aquilo a qual Deus mandava. E aqui a Bíblia vai dizer que ele achava que tudo aquilo que era profecia do profeta Micaías para ele era coisas más. Mas eu quero dizer para você nesta noite que assim como a palavra de Deus ela fala aqui na Bíblia, que assim como o profeta Acabe ele andava segundo as suas próprias vontades, assim como ele andava e fazia tudo que era mal perante ao Senhor, a Bíblia vai falar também que se nós plantarmos coisas boas, nós receberemos coisas boas, nós colheremos coisas boas, mas se nós plantarmos o mal, nós receberemos o mal. Portanto, eu quero te dizer nesta noite, glória a Deus, aleluia, que se você tem plantado o mal, não tem como você colher o bem. Portanto, eu quero te dizer nesta noite, glória a Deus, aleluia, comece a plantar o bem, para que Deus ele comece a te dar uma colheita abençoada, uma colheita de bem, porque você plantando mal, você não irá colher bem. Glória a Deus, aleluia. Seguindo mais aqui, no versículo 9 diz: então o rei de Israel chamou o oficial e disse: trazei-me depressa a Micaías, filho de Elá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses ferirás os sírios até os consumir. Glória a Deus, aleluia. E todos os profetas profetizavam, assim dizendo: sobe a morte de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Glória a Deus, aleluia. Se nós voltarmos aqui, nós iremos ver, glória a Deus, aleluia, que o rei tinha dado ordens, glória a Deus, aleluia, para os seus servos subirem e buscar ao profeta Micaías para que viesse profetizar aquilo a qual Deus tinha mandado. Só que o mensageiro, glória a Deus, aleluia, do profeta, glória a Deus, aleluia, do rei Acabe, chegou no profeta Micaías e falou: vê aqui a palavra dos profetas, que uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Nós iremos ver aqui que o mensageiro do rei Acabe queria que o profeta Micaías viesse falar aquilo a qual satisfazesse o ego, glória a Deus, aleluia, do rei Acabe, que ele viesse falar, glória a Deus, aleluia, as mesmas coisas
que os 400 profetas já haviam falado. Só que Micaías vai falar no versículo 14: porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. Glória a Deus, aleluia. Nós iremos notar nessa passagem que o profeta Micaías, ele não deixou se abater, ele não deixou, glória a Deus, aleluia, ser oprimido pelo maligno, ou seja, aquele espírito maligno que estava sobre o rei Acabe, porque ele sabia, glória a Deus, aleluia, o Deus a qual ele servia, porque ele sabia o chamado que ele tinha de profeta, que ele teria que profetizar apenas aquilo que Deus mandasse, senão ele iria pagar um certo preço. Glória a Deus, aleluia. Hoje, nesta noite, eu quero te dizer, muitas das vezes você tem um chamado para ser um profeta, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes Deus ele tem te usado tremendamente para falar com você, para usar você para falar com pessoas, ou tem usado profetas para falar com você, glória a Deus, aleluia. Só que você não tem dado ouvido, glória a Deus, porque você, muitas das vezes, o seu ego, ele quer ser massageado, glória a Deus, aleluia, e você quer ouvir apenas aquilo que satisfaça a sua vontade. Muitas das vezes, nós não queremos ouvir a profecia a qual Deus tem usado o seu servo para falar, glória a Deus, aleluia, porque a Bíblia vai falar que os nossos caminhos são os de Deus são outros. A vontade de Deus na nossa vida é uma, a nossa vontade é outra. Muitas das vezes nós queremos fazer algo, mas Deus levanta profetas para falar a minha vida e a sua, dizendo que nós não devemos ir por aquele caminho. E muitas das vezes nós endurecemos o coração e não queremos ouvir essa profecia, porque ela vai contra a nossa vontade. Mas eu quero te dizer nesta noite que o que prevalece na minha e na sua vida é a vontade de Deus, não é a minha nem a sua. Glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia vai falar que muitas das vezes o nosso caminho, ele parece caminho de vida, mas ao final é caminho de morte, glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós estamos seguindo um caminho, estamos seguindo algo, estamos querendo fazer algo, achando, glória a Deus, aleluia, que vai ser o melhor para a nossa vida, mas no final de tudo nós iremos quebrar a cara lá na frente. Só que quando nós estamos alicerçados na rocha, glória a Deus, aleluia, assim como glória a Deus, aleluia, o rei Josafá, rei de Judá, quando ele está alicerçado na rocha, então aí Deus vai e coloca, glória a Deus, aleluia, sobre você um espírito, glória a Deus, aleluia, santo e fiel ao Espírito. Deus vai e coloca sobre ti um espírito, glória a Deus, aleluia, de santidade. Deus vai te colocar, glória a Deus, aleluia, quando nós estamos sob a presença de Deus, quando nós estamos firmados, glória a Deus, aleluia. Deus, Ele nos dá toda a sabedoria para que nós não venhamos ficar envergonhados nem confundidos. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai falar aqui ainda, seguindo, porém Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disseres, falarei. E vindo ele ao rei, e o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos ir? E ele lhe disse: sobe e será bem sucedido, porque o Senhor o entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes que eu conjurarei que não me fale senão a verdade, em nome do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizarás de mim o que é bom, senão o que é mau? Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes Deus usa pessoas para falar conosco, usa profetas, levanta profetas nesta terra para falar comigo e com você. E muitas das vezes nós questionamos a profecia de Deus, e muitas das vezes, se nós não estivermos alicerçados na rocha, glória a Deus, aleluia, nós iremos questionar e iremos, muitas das vezes, até achar que aquele profeta não era de Deus, que aquela profecia não era de Deus. Só que nós temos que ter discernimento espiritual, assim como o rei Josafá tinha. Glória a Deus, aleluia.
o rei Acabe, se ele continuasse na presença de Deus e fizesse aquilo que era reto, aquilo que era, glória a Deus, aleluia, segundo a vontade de Deus, ele teria o mesmo espírito, glória a Deus, aleluia, que o rei Josafá. Ele tem o espírito de discernimento, glória a Deus, aleluia. Teria o dom de discernimento espiritual. O que é o discernimento espiritual? É um dom que nós pedimos a Deus, que Deus nos dá para que nós venhamos saber o que é de Deus e o que não é, o que é da carne e o que é de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então ele diz: ouve, pois, a palavra do Senhor. Via um grande Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele. A sua mão direita e a sua esquerda, e disse o Senhor: quem nos irá a cabo para que suba e caia a morte de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. E sai e faze bem. Glória a Deus. Aqui nós iremos notar que um espírito ele chegou até o nosso Senhor, glória a Deus, aleluia, o nosso Deus, e se apresentou como um espírito, glória a Deus, aleluia, um espírito de engano, ou seja, um espírito de mentira, que iria entrar na boca dos 400 profetas a qual profetizavam, glória a Deus, aleluia, o rei Acabe, para que ele viesse, glória a Deus, aleluia, a ficar confundido, glória a Deus, aleluia. Ou seja, isso foi permissão de Deus. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Glória a Deus, aleluia. E disse Micaías: eis que os verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com um pão de angústia, e com a água até a amargura, até que venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim? Disse mais: ouvi, povos todos. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós iremos entender, glória a Deus, aleluia, que Deus ele permitiu com que aquele, glória a Deus, aleluia, espírito de engano viesse entrar nos profetas, para que eles viessem profetizar que era para o rei Acabe subir, glória a Deus, aleluia, na morte de Gileade, glória a Deus, aleluia, para pelejar com os sírios. Mas a profecia a qual Deus tinha mandado, usado o profeta Micaías, glória a Deus, aleluia, era a profecia a qual Deus ele tinha colocado sobre a boca do profeta Micaías para que viesse profetizar sobre o rei, glória a Deus, aleluia, o rei Acabe, e sobre o rei de Israel, o rei de Israel Acabe, e sobre o rei de Josafá, glória a Deus, aleluia, rei de Judá. Aqui a palavra vai falar que no final ele disse: e direis assim diz o rei, colocar este homem na casa do cárcere, sustentar com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Eu quero dizer nesta noite que quando Deus ele dá uma profecia para alguém, quando ele usa um profeta, quando ele levanta um profeta na terra, glória a Deus, aleluia, Deus ele confirma a sua profecia, porque Deus ele não deixa ninguém enganado, Deus não deixa ninguém confundido, glória a Deus, aleluia. Se nós formos ler mais para frente, nós iremos entender que o rei Acabe acabou pagando o preço de não ouvir a profecia de Deus com a própria vida, ou seja, ele veio à morte nesta batalha.
E nós iremos ver que nesta mesma passagem, glória a Deus, aleluia, depois quem quiser ler em casa, no 29, no mesmo capítulo 22, no versículo 29 a 40, nós iremos entender, glória a Deus, aleluia, que Deus permitiu com que o rei Acabe ele viesse a morrer nessa peleja, e o rei Josafá, ele voltou para a sua tenda em paz. Por quê? Porque ele estava debaixo da cobertura de Deus, porque ele tinha Deus na sua vida, porque, glória a Deus, aleluia, eles tinham o espírito de discernimento, glória a Deus, aleluia. Portanto, Deus guardou ao rei Josafá pelo seu temor, porque ele, até então, ele pediu para que viesse consultar a Deus antes de subir para a Síria para pelejar. Então eu quero te dizer esta noite, glória a Deus, aleluia, que tudo que nós formos fazer em nossa vida, nós devemos consultar a Deus. E quando Deus levantar um profeta para falar a minha e a sua vida, nós devemos pedir para Deus nos dar discernimento espiritual, para que nós venhamos saber se aquela profecia vem ou não vem de Deus. Porque a própria Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas, que, se possível, glória a Deus, aleluia, enganariam até mesmo os escolhidos. Ou seja, se possível, porque Deus ele não irá permitir, mas Deus ele não irá permitir enganar aquele que está debaixo da tua graça, aquele, glória a Deus, aleluia, que está debaixo da tua proteção, aquele que está seguindo a tua presença, aquele que está seguindo, glória a Deus, aleluia, os seus caminhos, os seus estatutos, os seus mandamentos. Nós não podemos ser hipócritas e dizer, glória a Deus, aleluia, que não seremos enganados se nós estivermos de qualquer jeito, se nós estivermos no mundo, glória a Deus, aleluia, se nós estivermos levando a nossa vida de qualquer maneira, assim, glória a Deus, aleluia, como o rei Acabe levava a vida dele de qualquer maneira, andando após ídolos, andando após suas próprias vontades, andando após suas próprias concupiscências. Deus não irá nos livrar, glória a Deus, aleluia. Mas quando nós estamos debaixo da graça de Deus, quando nós temos o temor de Deus dentro de nós, então nós pedimos discernimento espiritual para Deus, e Deus ele vai nos mostrar, no momento ao qual uma profecia vier até nós, Deus irá nos mostrar se aquela profecia é dele ou não. Deus não irá deixar o seu povo, nem o seu servo enganado. Deus não irá deixar o seu povo, glória a Deus, aleluia, confundido. Portanto, para isso nós devemos estar firmes na presença de Deus, para que nós não venhamos ficar confundidos. Nós devemos estar alicerçados na rocha, nós devemos estar alicerçados na palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Porque se nós pegarmos e lermos a Bíblia e entendermos tudo a qual Deus tem falado através da sua Sagrada Escritura, nós não iremos ficar enganados. Quando alguém chegar e falar algo para nós, nós iremos saber, juntamente com o Espírito, glória a Deus, aleluia, de discernimento espiritual ao qual Deus nos dá, se aquilo procede de Deus ou não, glória a Deus, aleluia. Portanto, eu quero deixar esta palavra para você, para a sua meditação, glória a Deus, aleluia, uma palavra que Deus ele colocou no meu coração, glória a Deus, aleluia. Desde já eu quero agradecer a todos que têm assistido nossos vídeos, que têm compartilhado, que têm comentado, glória a Deus, aleluia, que têm se inscrito no nosso canal. Eu creio que Deus ele tem restaurado vidas através da sua palavra, através desse vídeo, glória a Deus, aleluia. Que esse vídeo venha continuar, que esse canal venha continuar sendo um canal de bênção, um canal, glória a Deus, aleluia, da mensagem, da palavra de Deus. Que essa palavra possa chegar até aqueles que necessitam, glória a Deus, aleluia. Que ela venha transformar vidas, que ela venha restaurar vidas, que ela venha restaurar casamentos, que ela venha restaurar, glória a Deus, aleluia, famílias. Portanto, que Deus venha continuar abençoando a cada um grandemente. Desde já eu quero agradecer a todos. Quero dizer que todos os dias, todas as noites, a partir das 7h30 da noite, nós gravamos todos esses vídeos a qual Deus tem colocado no nosso coração. Ou seja, todas as noites nós iremos trazer uma palavra de Deus
nós iremos, glória a Deus, aleluia, estar nos revezando entre os irmãos aqui do nosso ministério, da nossa congregação, da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal Nascidos em Cristo. E eu creio que Deus irá dar graça a cada um dos nossos irmãos, glória a Deus, aleluia. E que esse canal venha continuar sendo um canal de bênçãos, de vitórias, e que você possa nos ajudar com o seu like, com a sua inscrição, com o seu compartilhamento, para que essa palavra venha chegar até aqueles lares, aquelas pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E desde já eu agradeço a todos, que tenham uma ótima noite, uma noite abençoada por Deus. E desde já eu deixo a paz do Senhor a todos. Amém.